Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 62, gravado no domingo, dia 25 de outubro de 2020. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Aliás, eu queria agradecer a vocês pelo carinho das mensagens que eu tenho recebido sobre tributologia, o pessoal falando que é o principal programa da manhã de domingo. E eu fico muito feliz em poder democratizar o direito tributário, demonstrar que o direito tributário não é um ramo do direito impossível, não é um ramo do direito difícil, e tentar traduzir essas discussões tributárias, principalmente para quem não é tributarista e para quem já é tributarista, trazer esse conhecimento de forma mais sedimentada para que a gente possa debater o direito tributário de forma mais acessível. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. Hoje, na verdade, eu vou tentar antecipar, eu pelo menos vou dar o meu voto se eu fosse ministro do STF, para falar sobre a cobrança do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, sobre as doações provenientes do exterior. O STF, ele começou nessa semana a julgar a incidência do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, que é o imposto de competência dos estados, previsto na Constituição, no artigo 155, inciso 1, e no CTN, no Código Tributário Nacional, artigo 35, lembrando que como ele é estadual, cada estado tem a sua regra, o STF começou o julgamento essa semana acerca da incidência, da legalidade da cobrança do imposto sobre transmissão causa-mortes sobre bens doados por pessoas com domicílio ou residência no exterior. Pessoas têm residência ou domicílio no exterior e elas doam bens para pessoas que têm residência ou domicílio aqui no Brasil, por exemplo, né? A estimativa é de que a perda de arrecadação seja superior a 5 bilhões de reais, só no estado de São Paulo. É claro que o estado de São Paulo vai ser o estado com a maior perda, a gente está falando aí do estado mais rico da federação, né? O estado mais poderoso da federação. Mas ainda assim é importante lembrar que o ITCMD é um imposto que teve um aumento de arrecadação pela melhoria de fiscalização nos últimos anos. Se você considerar o ITCMD há 20 anos atrás, você não tinha uma importância de arrecadação tão grande como você tem hoje. Por quê? Porque com os convênios feitos entre os estados e a União Federal, hoje os estados conseguem fiscalizar as doações que foram realizadas. E os estados, então, vão cobrar o imposto que incide na transmissão gratuita de quaisquer bens. Doação ou transmissão causa-mortes. Beleza? Então, o que acontece, gente? Nesse caso especificamente, a gente tem uma discussão que é uma discussão muitíssimo interessante, na minha opinião. Porque, veja, a Constituição Federal, no artigo 155, parágrafo 1º, ela diz com todas as letras, que efetivamente cabe à lei complementar federal a regulamentação do ICMS, a regulamentação do ITCMD, caso o doador ou o inventário sejam processados no exterior. O problema, gente, é que essa lei complementar federal, ela é uma lei que não existe. Não foi instituída essa lei complementar federal. Como essa lei complementar federal não existe, surge aí então o grande debate. Na ausência de lei complementar federal, pode haver a cobrança do imposto? Como não há essa lei complementar federal, é possível a cobrança do imposto de transmissão, causa-mortes e doação quando o inventário foi processado no exterior ou quando o doador se encontra no exterior? Esse assunto, ele efetivamente
já foi objeto de análise do STF lá no passado, em que o STF precisou avaliar leis estaduais que efetivamente já haviam tratado do assunto, prevendo a incidência do ICMS no local do donatário, né, ou no local do beneficiário, no caso da transmissão causa-mortes. Né? Nós tivemos um agravo de instrumento, cuja decisão monocrática foi do ministro Ricardo Lewandowski, no processo 805, recurso extraordinário 805.043 do Rio de Janeiro. Tá? Nesse caso, o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que a lei do Rio de Janeiro estava correta, porque na ausência da lei complementar federal, cabe né, aos estados regulamentarem o sistema tributário de modo à aplicação e efetivação desse sistema. E isso é norma constitucional. Isso está previsto expressamente no artigo 24, parágrafo 3º da Constituição, bem como está previsto expressamente também no artigo 34, parágrafo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias. Então veja, o próprio STF, claro que foi em decisão monocrática, mas não importa, o próprio STF já tem um posicionamento no sentido da aplicação do artigo 24, parágrafo 3º e do artigo 34, parágrafo 3º. Eu particularmente acho que esse posicionamento ele traz segurança jurídica por um motivo muito simples. Se você for considerar que há necessidade de lei complementar, senão o Estado não pode regulamentar, acabe com o IPVA, porque não existe lei complementar tratando do IPVA no Brasil. O Imposto de Propriedade de Veículo Automotor Terrestre não tem lei complementar. Então, assim, todos os impostos têm que estar regulados em lei complementar. Todos. A gente sabe disso. O IPVA não está. E aí que está o ponto. Se o IPVA não está regulado por lei complementar, o que os estados fazem? Cada estado traz a sua regra. Cada estado traz a sua regra. Se cada estado traz a sua regra, o que vai acontecer? Na ausência de lei complementar, as leis estaduais serão indevidas? Então o ponto não se limita ao ITCMD. O ponto, ele vai tocar o direito tributário como um todo. Então é extremamente relevante que o STF adote uma posição linear com relação a esse assunto, né? Uma posição linear com relação a esse assunto. E aí, gente, veja, eu vou até pegar um pedacinho da decisão do ministro Lewandowski, um pedacinhozinho assim da decisão do ministro Lewandowski para poder esclarecer o que eu estou dizendo. Abre aspas, segundo o entendimento firmado por ambas as turmas deste tribunal, do STF, ante a omissão do legislador federal em estabelecer normas gerais pertinentes, os Estados-membros também, em matéria tributária, podem fazer uso da sua competência legislativa plena. No caso concreto, gente, a gente está falando do recurso extraordinário 851.108, cujo julgamento começou em 23 de outubro, ou seja, essa semana, essa tributologia do dia 25, começou na sexta-feira, dia 23, né? E efetivamente, a discussão é exatamente essa. Poderia o Estado de São Paulo regulamentar a incidência do ICMS, do ITCMD, do Imposto de Transmissão Causa-Morte e Doação, na hipótese em que o doador esteja no exterior e o donatário esteja no Estado de São Paulo? Eu entendo que sim, sendo bem honesto. Esse assunto, gente, ele não é novo na jurisprudência. É porque os assuntos muitas vezes eles vão voltando, tendo em vista novas formações do STF. Eu tenho um caso muito emblemático sobre isso, sobre a discussão de incidência do ITCMD. E esse caso muito emblemático, ele teve a situação concreta é muito, muito interessante, né? O caso concreto foi o caso do falecimento da mãe do Benjamin Steinbrück, que dono, né, da Companhia Siderúrgica Nacional, majoritário na Companhia Siderúrgica Nacional. Quando a Dorothea Steinbrück ela faleceu, deixou lá todos os seus netos, né, seus 11 netos, ingressaram com mandados de segurança, impetraram mandados de segurança para não pagar o ITCMD, né, Então, desses 11 mandados de segurança impetrados pelos netos da Dorothea Steinbrück, para não pagar o ITCMD nessas heranças que são provenientes do exterior, 6 decisões foram favoráveis. 6 decisões foram favoráveis à família. Ou seja, 6 netos conseguiram decisões favoráveis.
E o argumento do TJ de São Paulo, isso tudo foi no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o argumento do TJ de São Paulo foi no sentido da ausência da lei complementar federal. Então, como não havia lei complementar federal, o Estado não poderia suprir essa omissão legislativa, né? Então, assim, na minha opinião, um equívoco bastante grande. Nesse caso, a gente está falando de doação. No caso da Dorothea de Bruxas, perdão, eu até falei óbito, desculpa, corrija aí a minha informação. Foi no caso de doação. Eu particularmente entendo de forma muito clara que há possibilidade da lei complementar federal, sim. Inclusive, os próprios tribunais de justiça do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, têm decisões favoráveis aos estados. Né, no sentido da aplicação do artigo 24, parágrafo 3º da Constituição e do artigo 34, parágrafo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias. Né? Eu, particularmente, não entendo que tenha como o STF concluir de forma diferente. Isso vai desestabilizar completamente o sistema tributário nacional. E aí você que está aí me ouvindo, né, faça-me um favor. Se o STF entender que há necessidade de lei complementar federal, amanhã todo mundo ingressa com uma ação para não pagar IPVA. Todo mundo ingressa com uma ação para não pagar, porque não tem lei complementar federal. Não tem lei complementar federal. Então todo mundo ingressa com ação, opa, não vou mais pagar IPVA nesse troço não tem lei complementar. Então assim, é óbvio que seria legal não pagar, não sei o que estou recebendo a doação, até gostaria pra caramba. Né? Teve um caso essa semana em São Paulo que a doação foi de 48 bilhões. 48 bilhões de dólares, né? E aí eu vou entrar em outra discussão, porque isso daqui é um espaço de pensamento, né? Você já parou para pensar como o imposto de transmissão causa morte e doação é um imposto absurdamente baixo no Brasil? Você vai ter estados como Minas Gerais e São Paulo, cuja alíquota é 4%. No Rio de Janeiro a alíquota é progressiva, assim como é no Ceará, que vai até 8%, que é a alíquota máxima. A alíquota máxima do ITCMD, do Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação, é 8%, isso é um absurdo. A alíquota máxima não pode ser de 8% de imposto sobre patrimônio. Né? E isso só vai estimular que famílias ricas continuem cada vez mais ricas. Esse é um ponto que a gente tem que ter em mente. O ITCMD em qualquer país sério do mundo, ele vai ser 40%, 44%, 45%, 48%. Ah, Gabriel, mas não é justo o Estado tirar metade da minha herança. Peraí, se a gente quer um país justo, tributariamente falando, se a gente quer isonomia tributária, o mais rico tem que pagar mais tributo. O mais rico tem que pagar mais tributo. É assim que funciona. Ah, Gabriel, você é comunista? Eu não sou comunista, caramba. Pelo contrário. Eu prego o liberalismo econômico. E o liberalismo econômico pressupõe uma tributação de patrimônio e renda. Porque a tributação de patrimônio e renda é que vai fazer com que o Estado mínimo funcione. Para que o Estado mínimo regule a atividade econômica, que precisa acelerar. Veja, se o cara ele vai herdar 48 bilhões de dólares, ele vai trabalhar para quê? Para quê? Para que ele vai gerar emprego? Para que ele vai girar a economia? Para quê? Ele não precisa mais trabalhar. Eu só estou estimulando o ócio. Então, saindo da legalidade, da constitucionalidade, passando um pouco pela abstração, o ITCMD, ele deveria ser maior. Isso traria justiça fiscal para o Brasil. Porque hoje, os mais ricos são os que pagam menos imposto. Menos imposto de renda, como eu falei na tributologia da semana passada. São os que pagam menos imposto sobre propriedade, porque o IPTU também é baixíssimo, o IPVA também é baixíssimo. Não existe imposto sobre propriedade de embarcações e aeronaves, não tem maior externalização de riqueza do que isso, não existe esse imposto no Brasil. Ou seja, há necessidade de uma reforma desse TCMD, né? Mas enfim, voltando à técnica do assunto, começou então no dia 23 o julgamento do recurso extraordinário 85108, relatoria do ministro Dias Toffoli, no tocante à discussão da Lei Estadual 1472 de São Paulo. Eu, Gabriel,
votaria, se fosse ministro do STF, pela constitucionalidade da incidência do ITCMD, por um motivo muito simples. Na ausência de lei complementar federal, caberá aos estados instituir a lei própria, regulamentando e efetivando o sistema tributário nacional, artigo 24, parágrafo 3º da Constituição, combinado com o artigo 34, parágrafo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias. Será que vai ser esse o final do julgamento? Eu torço que sim. Caso contrário, teremos mais uma injustiça fiscal. Mas eu não quero falar sobre isso agora. Prefiro acreditar que tudo vai dar certo. Gente, esse foi o Tributologia de hoje. Semana que vem tem mais, e aí, dependendo do resultado, a gente comenta um pouquinho antes de entrar no novo assunto, para ver se eu estaria na maioria ou na minoria vencida de ministros do STF. Galera, muito obrigado. Se você está me assistindo pelo Apple Podcast, não deixa de avaliar, dizer se é bom, se é ruim, colocar as estrelinhas nesse podcast. Mesma coisa, se você está assistindo pelo Spotify, pode comentar, pode compartilhar. Se você está assistindo pelo YouTube, também comente, curta, compartilhe, porque o objetivo aqui é levar o direito tributário para a maior quantidade de pessoas possível. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. É um prazer muito grande estar com vocês todos os domingos. E vamos para mais uma semana de luta. Hashtag democracia tributária, hashtag tributologia, e semana que vem tem mais. Um beijo, meu povo, e até a próxima semana. Tchau, tchau, galera!